Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando a você que quando você for dar aí uma risada porque a Bolívia tem um Ministério da Marinha sem ter acesso ao mar, não se esqueça de que o Fazendão tem um Ministério da Justiça, além de um sindicato do crime organizado instalado nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. Nós precisamos de recuperar o número de inscritos, que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março deste ano. Hoje, 22 de dezembro de 2025, é o Dia da Consciência Ecológica e o aniversário de criação de Rondônia, que completa 44 anos. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Antes da primeira notícia, um rápido aviso. A partir de depois de amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, você terá um descanso dos meus noticiários e eu aproveitarei o intervalo para tentar recarregar as minhas baterias, voltando ao ar apenas na sexta-feira, 2 de janeiro. Amanhã, portanto, será o último dia de edições normais do Jornal dos Jornais, do CL News e do segmento de orações. Agora, se algo fora do normal ocorrer, é claro, minhas antenas estarão ligadas como sempre e eu entro com edições extraordinárias para fazer a informação chegar até você. Pois bem, como dizia o saudoso colunista social Ibraed Suíno, bomba, bomba, bomba! E se prepare, porque é uma bomba fedorenta, repelente, repulsiva, indutora de vômito. A coleguinha Malu Gaspar, que curiosamente trabalha para o jornal carioca O Globo, diário oficial da quadrilha criminosa que atua sem cessar para arruinar o Fazendão, foi quem soltou a notícia. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para pedir pelo Banco Master, que já estava pelas cordas há muito tempo. Como você deve saber, a mulher do psicopata, Viviane Barsi, que se deita com o doente mental todas as noites, tinha um contrato de 130 milhões de reais para defender os interesses do Banco Master. Veja só o que a própria Malu Gaspar falou sobre o assunto. Encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. A completa ausência de ética em todos os sentidos transformou os 3 podres poderes do Fazendão, especialmente o judiciário, numa Paulo Freireana zona do meretrício, onde não existe qualquer tipo de preocupação com coisa alguma, a não ser com dinheiro e com uma pornográfica exibição de poder. Eu mostrei no Jornal dos Jornais de hoje cedo a primeira página do Pasquim Folha de São Paulo, onde aparece a notícia de que a mulher do psicopata golpista defende grandes grupos de educação e saúde em ações no Sindicato do Crime,
onde o macho com quem ela se deita todas as noites bate ponto. Dos 31 casos em que ela atuou no Sindicato do Crime Organizado até hoje, 22 começaram a tramitar depois que o marido foi nomeado. Como é que uma decisão judicial isenta pode surgir se a advogada faz canguru perneta com o juiz toda noite? Naturalmente, nesta zona do meretrício de alto nível, os resultados aparecem vigorosamente. No Space Liberdade, a informação de que o patrimônio desta mulher, que o crápula do bem Roberto Jefferson chamava de Dona Vivi, cresceu apenas 232% em um ano, de acordo com informações também fornecidas pelo Diário Oficial da ditadura petralha, o carioca O Globo. O que você acha disso? Não é bacaninha? Só 232%. Mais uma vez, os congressistas que adoram ficar andando em círculos se manifestam, pedindo o impeachment do satânico psicopata golpista, agora depois desta série de contatos com o presidente do Banco Central, o que significou uma inacreditável quebra de princípios, de ética, de moralidade, de honestidade, de seriedade, de espírito de preservação do cargo ocupado. Uma situação da maior gravidade. E o distinto público do fazendão que não tem povo? Vai fazer o quê? Nada. Isso é tudo bobagem. No máximo, os torcedores do Vasco que viram o time fracassar em casa diante do Corinthians ficarão irados e tentarão agredir os jogadores e o técnico e depois destruir pelo menos a entrada da sede do clube no Rio de Janeiro. Nada mais do que isso. Vida que segue. A revista Oeste informa que o maior ladrão da história do Brasil, descondenado artificialmente pelo Sindicato do Crime Organizado que atua nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, para poder completar o processo de fraude eleitoral em 2022, estaria planejando um ato no Planalto no dia 8 de janeiro para vetar a presepada da dosimetria. Na Gazeta do Povo, o advogado Martin DeLuca, que representa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que medidas possam ser tomadas contra o fazendão caso o cachaceiro vigarista vete a lei da dosimetria. A proposta, que prevê rever as penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pelas delirantes acusações totalmente infundadas de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 22, pode beneficiar o ex-presidente Jair Highlander Bolsonaro e foi aprovada no Senado na semana passada. Martin DeLuca perguntou na plataforma X, abre aspas, será que Lula vetará o projeto de lei para reduzir as penalidades pelo golpe da Disney? Já estamos com a pipoca pronta, subsecretário de Estado. Fecha aspas. O advogado chama ironicamente os atos de 8 de janeiro de 2023 de golpe da Disney, não apenas por causa da cretinice fundamental que envolve toda essa situação, mas porque na data mencionada, o presidente Jair Highlander Bolsonaro estava aqui em Orlando, na Flórida, onde a gigante do entretenimento tem parques temáticos. Na publicação, Martin DeLuca marcou o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, que havia elogiado a aprovação do projeto na Câmara pouco antes de o governo de Donald Trump ter retirado os nomes do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, e o da mulher dele, da lista de alvos de sanções econômicas via Lei Global Magnitsky. Na ocasião, o Departamento do Tesouro citou a aprovação do PL da dosimetria na Câmara como uma das justificativas para a retirada. E já que o assunto é a relação Brasil-Estados Unidos, o jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que Felipe Martins foi condenado pelo sistema brasileiro, mas será absolvido pela justiça norte-americana, que poderá sentenciar os responsáveis pela falsificação dos documentos dele
a uma pena de prisão perpétua por crimes contra a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, contra a dignidade humana e tortura. Jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então eu jamais me dignaria a fazer isso. Deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar, não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas. A Gazeta Brasil informa que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro teve o passaporte diplomático cancelado após a perda do mandato. A decisão foi confirmada pela mesa diretora do Covil dos 513 Picaretas. A cassação ocorreu em razão de faltas, mas, segundo a própria Câmara, o ex-congressista mantém os direitos políticos. De acordo com informações disponíveis no site oficial da Câmara dos Deputados, o cancelamento do documento também atingiu a esposa e os filhos de Eduardo Bolsonaro, que não possuem mais passaportes diplomáticos válidos. A família está aqui nos Estados Unidos desde o início deste ano. O ex-deputado afirma que a medida busca impedi-lo de permanecer no exterior. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que estuda a possibilidade de solicitar um passaporte de apátrida para continuar residindo aqui nos Estados Unidos. A situação no Fazendão vai de mal a pior e a conclusão do deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança é de que o Fazendão está se aproximando cada vez mais do modelo chinês de governo. Se aproximando ao modelo chinês. O modelo chinês é um comitê não eleito, permanente, que define regras, julga, executa, e aí você tem uma Assembleia Nacional que simplesmente valida aquilo, nem lê, nem faz contraponto, nem nada, mas é chamado uma ou duas vezes por ano para validar esse plano que foi esboçado ali por esse comitê permanente. A gente está chegando nesse modelo, o comitê permanente sendo o judiciário, e eles passam todas as regras, o que deve ser votado, vocês não querem julgar isso, vocês não querem passar uma lei com relação a esse tema, então nós vamos passar, ou seja, atropelando a vontade soberana do Congresso de não legislar sobre temas, que é nossa prerrogativa, mas isso está sendo eliminado com o ativismo judicial. Então, tudo isso está em jogo. Aí você fala assim, poxa, inocentemente, eles estão protegendo o Estado de Direito. Não, eles estão criando um outro modelo. As remessas de juros e dividendos para fora do Brasil se intensificaram nesta segunda-feira e conduziram a uma alta firme do dólar sobre o real para perto dos R$ 5,60, ainda que no exterior a moeda norte-americana tenha recuado diante da maior parte das demais divisas. O dólar à vista fechou nesta segunda-feira com elevação de 0,97% aos R$ 5,5844. No ano, porém, a moeda acumula uma baixa de 9,62%. O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou a redução das previsões de inflação para 2025 e 2026, depois de uma consulta a mais de 100 instituições financeiras. O levantamento reflete ajustes consecutivos nas expectativas dos analistas do mercado financeiro ao longo das últimas semanas. Enquanto isso, o Fazendão permanece em segundo lugar no ranking mundial de juros reais, com uma taxa de 9,44%. A Gazeta Brasil traz a notícia de que o Fazendão bateu um recorde histórico, arrecadando 226 bilhões e 700 milhões de reais de impostos em novembro, o valor mais alto desde 1995. A mesma Gazeta Brasil informa que o roubo de IOF, engendrado por esses dois ladrões aí da foto, também bateu um recorde histórico e cresceu quase 20% durante o desgoverno Petralha de ocupação. Eu novamente peço a sua atenção para falar sobre a necessidade de ajuda. Eu fico bastante constrangido, mas eu não tenho outra saída, senão esta, a de pedir diretamente a você que contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor.
Procure montar uma rotina informal, onde a regularidade você mesmo é que vai determinar. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante grande, continua crescendo e eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas infelizmente são poucos os que efetivamente contribuem. Se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante é a regularidade, o importante é a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade para construir uma equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e peço sinceramente desculpas por essa chateação. Mas a verdade é que, sem a sua colaboração fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante. O Congresso promulgou uma emenda que autoriza os professores a acumularem cargo de qualquer natureza. A nova regra constitucional permite o exercício de uma segunda atividade remunerada, desde que respeitados a compatibilidade de horários e o teto salarial do funcionalismo. As decisões monocráticas, popularmente conhecidas como canetadas, somam mais de 80% dos atos do Sindicato do Crime Organizado em 2025. Um balanço apresentado pelo atual presidente da Corte, Carmen Miranda, aponta a predominância de canetadas individuais em meio à articulação da Câmara para restringir os poderes dos meliantes togados. O exemplo mais recente de uma canetada talvez seja o do meliante togado que atende pelo nome de Glória, que numa canetada suspendeu os efeitos do artigo 10 do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que permite o pagamento das chamadas emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. O impacto no orçamento seria de 3 bilhões de reais até o fim de 2026. Os Estados Unidos ampliam o bloqueio e barram o terceiro petroleiro ligado ao narco-regime do podre Nicolás Maduro. A informação do terceiro bloqueio do petroleiro foi confirmada neste domingo por autoridades norte-americanas à agência de notícias Reuters. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que no sábado os Estados Unidos apreenderam o navio petroleiro denominado VLCC Centuries, que carregava cerca de 2 milhões de barris de petróleo cru com destino à China. Segundo a Marinha norte-americana, foram encontrados documentos internos que apontam que o petróleo é de origem brasileira, sendo supostamente transportado como sendo venezuelano. O governo da Venezuela prometeu não deixar os Estados Unidos impunes após a interceptação do petroleiro, dizendo que a República Bolivariana da Venezuela denuncia e rejeita categoricamente o roubo e o sequestro de outra embarcação privada. Um general russo de alta patente foi morto por um carro-bomba em Moscou. O atentado teve como alvo o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, que faleceu em decorrência dos ferimentos. Ele foi o terceiro oficial militar russo de alta patente morto em um atentado à bomba este ano. Segundo se informa, a Ucrânia estaria por trás deste atentado. A Rússia e a Coreia do Sul se reuniram secretamente para discutir o arsenal nuclear da Coreia do Norte, segundo uma agência de notícias. A publicação sul-coreana deu detalhes do encontro feito de maneira sigilosa como uma tentativa de reabrir o diálogo entre as duas Coreias. O premier da Austrália foi vaiado durante uma vigília para as vítimas do ataque terrorista ocorrido em Sydney. Os críticos afirmam que o governo de Anthony Albanese não fez o suficiente para conter o aumento do antissemitismo desde o início da guerra em Gaza. O Japão vai reativar a maior usina nuclear do mundo, 15 anos depois do desastre de Fukushima. A primeira-ministra Sanae Takaichi
é uma forte defensora desse tipo de energia e vem se empenhando para revitalizar o setor. Cuba ficou sem energia em mais da metade do território nacional. A projeção indica que o impacto atingiu 57% do país, evidenciando a persistência da crise energética que assola a ilha comunista. Um relatório indica que a violência e a crise política no Haiti podem piorar em 2026. O documento do Comitê Internacional de Resgate alerta que mais da metade da população do país corre risco de vida no ano que vem. E uma corrida de Papai Noel da Cruz Vermelha atraiu milhares de pessoas em Madrid. O trajeto de 4,5 km na capital espanhola reuniu mais de 10 mil pessoas, incluindo crianças vestidas de elfos. Neste dia 22 de dezembro, em 1807, era aprovada pelo Congresso norte-americano a Lei do Embargo, proibindo o comércio com todos os outros países, a pedido do presidente Thomas Jefferson. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler assinava a ordem para desenvolver o foguete V2 como arma. Em 1955 era fundado o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em 1986 era declarado oficial o 13º salário para todos os trabalhadores brasileiros. Em 1988, o militante sindical seringalista Chico Mendes era assassinado a tiros na porta da casa dele, em Chapuri, no Acre. Em 1989, o portão de Brandemburgo, em Berlim, era reaberto depois de quase 30 anos, encerrando efetivamente a divisão das Alemanhas Oriental e Ocidental. Em 1990, Lech Wałęsa tomava posse como presidente da Polônia. E em 2016, um estudo atestava a eficácia de 70% a 100% da vacina VSV-EBOV contra o vírus Ebola, sendo a primeira vacina comprovada contra a doença. A edição do CL News está quase terminando, mas eu, como sempre, aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental e sem ela eu não terei como prosseguir. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Givanildo Félix de Araújo, para o João Batista de Santiago, Humberto Santana Pereira, Cledecilvo Ribeiro Silva, Duplo C Eventos Corporativos, lá de Garanhuns, no estado de Pernambuco, José Carlos da Cunha, José Eduardo Leme, Eliane Miranda Coelho, Marcos Costa de Azevedo, Túlio Biondi Neto, Ricardo Machado Magno, Geraldo M.P. Coelho, Isabel Whittaker de Lima Silva Pratola, Ilmar Lázaro Cerqueira de Jesus e para a Tatiana Salenco. E mais uma coisinha, hein? Da mesma forma que uma abelha não desperdiça energia tentando convencer o mosquito que o mel é mais saboroso do que a bosta, algumas mentes não têm chance de alteração. Guarde sua energia para o que realmente interessa. Até a próxima.